Caro telespectador, é uma alegria de dirigir-me a você. Nessa hora, queremos falar sobre a causa dos sofrimentos de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo teve que sofrer? Porque era necessário morrer para salvar os homens? Qual a necessidade de um tão grande sofrimento? A causa, depois de analisarmos tudo, verificamos que é o pecado. E o pecado é que levou Jesus a morrer na cruz. E por que Jesus precisava morrer? Porque a Bíblia nos diz que todo pecado precisa ser resgatado por meio de sangue. Nos diz Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. E a pergunta que vem, por que o pecado é tão grave? Para responder esta pergunta, basta lembrar que o pecado fez a separação entre o homem e Deus. A prova desta realidade nós encontramos ainda no Jardim do Éden. Antes do pecado, o homem tinha prazer em estar na presença de Deus, tinha alegria em sair ao seu encontro. Mas, logo que pecou, quando ele ouviu a presença de Deus, ele se escondeu de Deus. O pecado já tinha feito a separação entre ele e Deus. E a pergunta seguinte é essa: o que é o pecado? Muitas vezes nós dizemos, o pecado é a desobediência, a inveja, a ciúme, maledicência, orgulho, adultério, todas estas coisas. Mas o pecado realmente é algo interior, é algo que está dentro do coração do homem. E a melhor definição de pecado que nós temos é essa: o pecado é o estado mal da alma. O pecado é algo interior, que é transmitida de pais para filhos. Por isso podemos dizer que o pecado é congênito. Não há ser humano nascido sem pecado, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque ele não teve um pai humano, só teve uma mãe humana. Foi concebido pela ação do Espírito Santo. A essência do pecado é realmente a inveja, a maledicência, todas essas coisas. Porque, como disse Jesus, do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tudo vem do pecado. O conceito mais amplo de pecado poderíamos dizer que o pecado é tudo que desagrada ao nosso Deus e que vai contra a vontade de Deus. Deus é santo e puro. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Os planos de Deus são sempre melhores para a vida do homem. Por isso, Deus, através de Jeremias 29, 11, ele afirma: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sempre que nós contrariamos a vontade de Deus, nós estamos pecando contra Ele. E podemos prosseguir pensando e lembrando, o pecado é responsável por todos os males que há na terra. Com o pecado, diz a Bíblia, a terra se tornou maldita, entrou a morte, vieram todos os males. Mas qual é o meio para vencer o pecado? Quando nós olhamos para o homem, todo o esforço que ele faz para vencer o pecado, nós podemos dizer que tudo é inútil. O homem muitas vezes tem vontade de vencer o pecado, mas ele não pode vencer. O pecado não pode ser dominado por homem. O homem, como diz alguém, é um gigante por fora. Ele consegue dominar todas as coisas da natureza. Ele inventa, ele cria coisas fabulosas, e hoje nós podemos ver a que ponto chegou o avanço da ciência que o homem tem feito. Mas
Podemos, por exemplo, observar que o homem foi capaz de criar meios para sair da terra, ir à lua, pisar na lua, voltar. Mas quando ele chega na terra, ele vê que ele é derrotado por si mesmo, é derrotado pelo pecado. Se alguém tivesse a capacidade de vencer o pecado, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. Mas só Jesus pôde fazer isto. Por quê? Primeiro, porque ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele veio a este mundo, foi concebido, como dissemos há pouco, sem pecado, porque ele não teve um pai humano para que nele fosse inoculado o vírus do pecado. Por essa razão, ele pode tomar sobre si a responsabilidade de salvar o homem, transformando de modo que venha vencer o pecado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, e nós fomos sarados por causa da sua morte na cruz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, como afirma Isaías no capítulo 53, 3 a 6. E mais tarde o apóstolo João, ele declara: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mancha. Então só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar, porque ele tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Cada um de nós merecia a condenação eterna. Cada um de nós estava condenado a morrer, mas Jesus tomou o nosso lugar. Quando Jesus Cristo foi crucificado, haviam 3 cruzes preparadas, 3 homens condenados pela lei romana, mas uma das cruzes em que devia ser crucificado Barrabás, ele foi solto e Jesus tomou o lugar dele. Figurativamente mostra que nós deveríamos estar ali naquele local, mas Jesus tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele morreu em meu lugar, ele morreu em teu lugar. Eu é que deveria estar naquela cruz, mas Jesus morreu em meu lugar. Já pensou nisso? Toda a dor, todo o sofrimento, tudo que Jesus passou, todas as coisas, foi por causa do meu pecado. Todo o planejamento da vinda do Messias foi em meu lugar, desde a promessa ali no Jardim do Éden, toda a movimentação no céu, tudo foi feito para que eu pudesse ser salvo. E nós concluímos dizendo: se o pecado foi a causa de todos os males da humanidade, se o pecado foi que levou Jesus a morrer na cruz, por que não lutar contra todo o pecado? Por que não buscar mais a Deus e procurar nos dedicar mais e mais a Ele? Pois só Ele pode nos purificar de todo o pecado. Como disse João, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, de todos os males. Portanto, meu caro telespectador, pense nesta verdade: Jesus sofreu pelo teu pecado e pelo meu pecado, e Ele pode nos perdoar e pode nos levar a uma vida de santidade. Portanto, creia em Jesus Cristo, aceite-o como Senhor e Salvador, e a sua vida será salva. Que Deus o abençoe. Amém.